Meus amados, no último estudo aqui da aula 38, eu dividi a aula 38 em duas partes, porque ia te assustar menos se você pegasse um estudo de 45, 50 minutos do que você pegar um estudo de 2 horas para assistir. E você pode ir vendo aos poucos. Na primeira parte a gente leu o texto lá de Marcos, capítulo 10, de 1 a 12, e a gente foi entender o motivo da carta de divórcio, o motivo do divórcio permitido por Moisés na lei. Então a gente fez algumas considerações nesse caminho. Nesse estudo agora, a gente retoma a discussão, mas agora a gente vai para o texto, vai olhar para aquilo que Jesus falou, vai olhar rapidamente também para aquilo que Paulo falou e vai fazer algumas considerações que são as considerações da igreja, inclusive para esse tema e para esse tempo. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos em frente. Jesus vai perguntar aos religiosos da sua época o que foi que Moisés havia escrito, havia deixado escrito. E eles vão dizer que Moisés permitiu dar a carta de divórcio. Jesus vai dizer para eles, mas não foi assim desde o princípio. Foi por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus faz? Jesus, ao invés de cair na arapuca, na armadilha, de ficar oscilando entre aquilo que uma escola rabínica vai dizer, entre aquilo que Shammai vai dizer, ou entre aquilo que Hillel vai dizer, Jesus ele vai trazer para eles a vontade primeira do Criador. Jesus eles trazem Moisés para brigar com Jesus. Moisés disse que pode dar carta de divórcio. Aí Jesus vai e traz Gênesis, que é o texto do próprio Moisés, para dizer, mas não foi isso que Deus decidiu, não foi isso que Deus desejou desde o início. Então, para responder aquilo que os fariseus sugeriram, Jesus ele vai reafirmar o lugar da relação, o lugar do casamento. Com isso, Jesus ele está confrontando os fariseus, desmascarando a hipocrisia deles, desmascarando o legalismo deles de alguma forma. E é isso que a gente vai ver. E o texto vai dizer que foi por causa da dureza do coração deles que Deus permitiu, através de Moisés, a carta de divórcio. Isso para a gente, só nessa parte a gente já podia parar e conversar bastante sobre isso. Olha que coisa interessante, olha que coisa difícil. Olha que coisa difícil. Deus tem uma vontade e Deus coloca a sua vontade. Há um projeto divino em relação a isso que Deus coloca. E esse projeto é um projeto de vida. Mas o homem resiste a esse projeto. Quer viver de maneira diferente. Quer viver a revelia desse projeto. O que Deus faz? Deus poderia simplesmente vir e destruir o homem. A gente já discutiu isso. Deus podia simplesmente acabar com o homem. O que Deus faz? Deus permite. Deus permite. A carta de divórcio é uma das consequências desse coração rebelde que o homem tem e da permissão diante da vontade dele para que o homem viva. Trará as suas consequências, trará as suas desastrosas consequências, mas isso também mostra o amor de Deus. O amor de Deus. Por quê? De uma maneira muito interessante, a vida humana ela é organizada dessa maneira. Existe uma vontade de Deus. Não é isso que a gente ora, não é isso que a gente pede na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O que Jesus está dizendo na oração do Pai Nosso? O que ele está pedindo? O que ele está afirmando na oração do Pai Nosso? Ele está afirmando que existe uma vontade perfeita de Deus, que acontece no céu, mas ela ainda não é perfeita na terra.
E o desejo dele é que essa vontade, esse reino de Deus, esse reinado de Deus aconteça perfeitamente na terra. Se ele deseja que esse reino aconteça e ele clama por isso perfeitamente, isso significa que o que acontece na terra ainda não é perfeitamente organizado, perfeitamente dito, perfeitamente desenhado pela vontade de Deus. Ainda existem vontades conflitantes, ainda existem outras percepções que não as percepções de Deus na terra. Mas o próprio Deus permite que as coisas sejam dessa maneira e dá espaço para que esse que caminhe possa se arrepender do seu trajeto e possa mudar o seu rumo. A gente conversou sobre isso em diversos momentos, em diversas questões. Então, por causa da dureza do seu coração, Moisés dá a carta de divórcio, mas por causa da dureza do coração, todas as outras coisas acontecem na vida. Aqui, por causa da dureza do coração, as pessoas se relacionam como se relacionam. Por causa da dureza do coração, a mortandade não é para matar, Deus não quer que mate. Mas, por causa da dureza do coração, a morte. Por causa da dureza do coração, a ganância. Por causa da dureza do coração, a egoísmos. Por causa da dureza do coração, há toda série de coisas que acontecem na vida ao nosso redor, com a gente e por causa da gente. Por causa da dureza do coração. Por isso, o título lá no início era Esclerocardíacos. Um Deus que lida e ama esclerocardíacos, corações endurecidos. A promessa dele era que ele daria um coração de carne, trocaria o coração de pedra pelo coração de carne. Essa é a obra, e essa é a obra que eu espero que ele faça em nós. A boa obra que ele começou em nós, em você, meu irmão, em mim, não é te dar um carro do ano, não é abrir a porta, não é curar de uma doença, mas é transformar o nosso coração, porque é isso que o Evangelho está chamando a gente a fazer. Ok? Essa não foi a vontade de Deus. O que Jesus está dizendo para aqueles religiosos é que a vontade de Deus, desde o início, era afirmar o casamento. Por isso vamos ler alguns textos sobre Jesus e essa afirmação da vontade de Deus. A gente vai ler alguns textos nos evangelhos que Jesus falou, tentando ver alguma diferença entre eles e reafirmar aquilo que eles dizem. Mateus, capítulo 5, 31 a 32, na Almeida, revista e atualizada, que é a ARA, eu estou lendo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Esse é o contexto do Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus aqui, ele vem de uma maneira mais rígida. E ele estreita aquilo que Moisés havia falado. Provavelmente por isso em Marcos, o texto diz que os religiosos foram ali perguntar a Jesus. Porque provavelmente eles já tinham ouvido Jesus falar às multidões sobre isso e queriam continuar de alguma forma jogando lenha para ver se Jesus cairia na armadilha deles. Jesus vai falar e vai reafirmar o casamento. No texto de Marcos, diz que a vontade primeira de Deus é que criou homem e mulher, e se criou homem e mulher, eles agora deveriam poder celebrar isso e ser os dois uma só carne, e o que Deus uniu não separe o homem. Casamento é sim um projeto, algo, desejo do coração de Deus. É isso que a gente vê no texto bíblico. Ok? O que esse texto de Mateus aqui nos ajuda a compreender? Pelo menos duas coisas também, além daquilo que eu estou falando.
Primeiro, Jesus coloca a sua atenção no vínculo do matrimonial, em algumas deformidades que estavam acontecendo naquela sociedade. Então há uma crítica àquela forte moralidade machista que fazia com que o homem achasse que a mulher era um objeto. Por isso que ele está dizendo que aquele que já olhou com intenção impura, cometeu adultério, porque na compreensão deles em relação à lei, o adultério era um ato. Jesus, ele quando vai falar sobre pecado, ele não fala de pecado somente com aquilo que você faz. Para Jesus, pecado não é somente aquilo que você faz, é aquilo que você também deseja. E olha que coisa interessante. Para a lei, pecado é aquilo que você faz, e para os religiosos da época de Jesus. Para Jesus, pecado não é somente aquilo que você faz, mas aquilo que está no teu coração e impulsiona as suas ações, aquilo que você deseja também. Para Paulo, pecado é aquilo que você é. Você foi concebido em pecado. Então é como se tivesse um aprofundamento da compreensão de pecado. Para o religioso, em relação ao Novo Testamento, ele poderia não pecar. De que maneira ele poderia não pecar? Só não cometendo aquilo que a lei diz para ele não cometer. Para Jesus, ele já havia pecado. Por quê? Porque apesar dele poder não ter cometido diretamente, o coração dele está cheio de malícia, de maldade, de engano. Para Paulo, é impossível ele não pecar. Por quê? Porque ele foi concebido em pecado. É a culpa herdada de Adão. Então, por conta daquilo que Paulo está dizendo, daquilo que Jesus está dizendo, é que a gente entende que não há esforço nosso que possa dar conta de nos livrar desse estado pecaminoso, a não ser pela graça de Jesus, a não ser pela entrega das nossas vidas a Ele. Então é por Ele, nele e por causa dele que nós podemos receber as nossas vestes lavadas com sangue. Há uma crítica sobre a maneira como o homem vive a sua relação e a maneira completamente divorciada do cuidado com a mulher, a maneira de que ele ia se dando a relações, a novas relações, sem se importar como elas aconteceriam. É uma banalização daquela sociedade em relação ao casamento. E uma banalização de tal maneira que, por isso, eles pegaram a cláusula de Moisés e colocaram o divórcio como padrão. Quer dizer, se Deus permitiu que seja feito isso, então eu vou viver dessa maneira. É como se Deus falasse o seguinte: não matarás. Não matarás. Mas alguém mata. Aí Deus, ao invés de matar essa pessoa, permite que ela ainda continue viva. Aí é como se a outra pessoa falasse o seguinte: olha, Deus falou para não matar, mas ele também não matou quem matou. Então a lei é matar. Então eu posso fazer o que eu quiser, mais ou menos isso assim. Não. A orientação do divórcio foi uma orientação por causa da dureza do coração deles, mas não era a regra. Não foi a regra. Qual foi a regra? A regra foi o cuidado familiar. A regra foi aquilo que ele deu para a família, foi o laço, foi a indissolubilidade do laço conjugal. É isso que o texto diz que Deus desejou. Um outro texto de Mateus, e nesse texto aqui, ele coloca a regra de exceção, né? E qual é a regra de exceção? Não pode se divorciar, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. É claro que a palavra que está sendo usada assim é uma palavra difícil de traduzir, mas ela sempre está no contexto de relações sexuais ilícitas, fora do casamento. O outro texto de Mateus 19 diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Então, aqui a gente vê de novo a cláusula de exceção. Jesus fala que não pode, mas ele coloca uma cláusula. Ele diz o seguinte: olha, não pode, mas se acontecer isso, então há possibilidade que aconteça o divórcio. A cláusula de exceção.
Outros textos não colocam cláusula de exceção. Lucas 16, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Esse texto não tem a cláusula de exceção. Algumas considerações sobre aquilo que Jesus está dizendo, sobre aquilo que a gente já conversou, inclusive, no estudo da semana passada, sobre as afirmações que a gente está colhendo do texto bíblico. Primeira coisa é que Jesus reafirma a seriedade do casamento como decisão que tem Deus como testemunha e celebrante. Ele uniu, ele ratificou a decisão tomada pelo casal. Portanto, precisa ser vivido nesta perspectiva. Uma realidade fruto de uma decisão madura e comprometida, um vínculo indissolúvel. É assim que o texto afirma. É assim que a percepção cristã, inclusive, afirma, a partir da compreensão que Jesus traz sobre o texto. 2. Jesus afirma nesses textos também a equiparação do homem e a mulher no vínculo conjugal. A mulher não é um objeto de prazer dos caprichos masculinos. Por isso Jesus se dirige aos homens que desejam por qualquer motivo repudiar sua esposa, já que esta era a prática comum naquela sociedade. Pois ao invés de olharem para o texto de Gênesis, eles buscavam escapes olhando para a permissão dada por Moisés. Por isso Jesus estreita a cláusula, mostrando que não era por qualquer motivo que o casamento poderia ser desfeito. E que, a despeito do motivo, esta dissolução era algo que não foi desejado por Deus. Então, a despeito do motivo, não é que existe um motivo, então precisa terminar o casamento. Não, é que o motivo, ele pode gerar a dissolução da união. Mas ainda o desejo de Deus é que haja reparação, é que haja perdão, é que haja retorno. Também a gente pode afirmar que, além de afirmar o casamento, Jesus mostra o lugar de cuidado da mulher. Já que quando estas eram desprezadas, essas eram repudiadas, elas ficavam à mercê da pobreza, da prostituição e até da morte. Naquela sociedade, os homens tinham a incumbência de sustentar as suas esposas. Sempre que as tratavam como descartáveis, eles as expunham à própria morte. Por isso, a questão da carta de divórcio, a fim de que pudessem sair da relação e reconstruir sua vida de modo digno. No caso de Jesus, só pela cláusula de exceção. No caso de Moisés, fica a discussão. Igual os religiosos falaram. Será que é por qualquer motivo? Coisa indecente. O que é coisa indecente? Será por qualquer motivo? A escola de Léo. Chamai. Não, somente por conta de relações ilícitas. Como Jesus, de alguma forma, parece ter afirmado, como Jesus afirmou. De qualquer maneira, o que a gente está vendo é que Jesus não olha para essas questões dando a elas a sua aprovação como algo que Deus desejou desde o início. Mas ele afirma que a vontade de Deus era que homem e mulher pudessem caminhar, e pudessem construir, pudessem viver, e pudessem crescer dentro dessa construção da relação do casamento. Que não é simples, que não é fácil, a gente sabe disso. Aqui a gente não está dando uma palestra, uma aula sobre casamento especificamente. A gente está tentando olhar as dificuldades e as afirmações que o texto está trazendo para a gente, porque a gente está estudando o livro de Marcos. Mas é claro que esse tema merece muita atenção, merece muita oração, merece muito cuidado, merece muita discussão. Ok? E aí vamos olhar rapidamente, para a gente começar a chegar nos na nossa conclusão, o texto de 1 Coríntios 7, ok? 1 Coríntios 7, ali com o apóstolo Paulo. O que estava acontecendo em 1 Coríntios 7? A gente já está num outro ambiente, a gente agora já está com o evangelho para os gentios. A gente já está falando dos conversos que estão recebendo o evangelho, e provavelmente esse texto de Paulo chega à igreja de Corinto antes dos textos dos evangelhos.
que a gente compreende, a ciência bíblica compreende que esses textos de Paulo foram escritos antes do texto dos evangelhos, ok? E do texto de Marcos, a gente conversou lá no início, que ele está sendo construído aí depois do ano 60, ok? Da era cristã. Então, o que estava acontecendo aqui em Corinto? Estava acontecendo que os crentes, eles estavam se convertendo à fé cristã, e aí eles não viam mais compatibilidade em permanecerem casados, já que estavam casados com outras pessoas que adoravam outros deuses, ou adoravam Deus nenhum, ou tinham uma outra prática, não tinham a mesma percepção de fé, não abraçavam a mesma compreensão, então eles entendiam que eles estavam se colocando em julgo desigual. Paulo vai falar sobre julgo desigual num determinado momento, e ele vai falar de julgo desigual como algo que pode acontecer se a pessoa vai tomar a decisão de casar-se. Antes da decisão de casar-se. Depois da decisão de casar-se, uma vez que a pessoa se converteu, como é que ela deveria viver ali? E aí é 1 Coríntios 7 que ele diz aqui. Se você tiver... Eu sugeri que você lesse o texto. Está dizendo, o verso 1, né? Quanto ao que vocês me escreveram, ó, é a igreja que está preocupada com isso, está colocando. É bom que o homem não toque em mulher. Melhor. Dado problema, melhor que não toque. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Olha que coisa já revolucionária nesse momento, e aparece também no texto de Marcos, a gente chamou a atenção. Porque nessa sociedade, a obrigação de conceder ao marido aquilo que lhe é devido é da esposa. É a esposa que é vista e percebida como sendo propriedade do marido. Aquilo que acontece de maneira forte na sociedade judaica. Na sociedade gentílica, você já tem uma autonomia da mulher, um lugar da mulher um pouco mais diferenciado. Você já tem um movimento feminino com um pouco mais de presença do que na sociedade judaica, nesse sentido, o lugar da mulher. Ainda assim, o que Paulo faz aqui logo no início? Ele equipara a mulher ao homem. Ele não diz o homem tem mais direito sobre você do que você sobre ele. Mas ela diz o seguinte, não, vocês mutuamente se pertencem. E mutuamente se pertencem com o sentido de cuidar um do outro e de dar ao outro aquilo que lhe é devido. Então não é um encarceramento, um mútuo encarceramento, uma mútua prisão, para que eles pudessem viver agora um presos ao outro, mas um cuidado compartilhado, respeito compartilhado, amor compartilhado. Então é o homem e é a mulher. Não é só peso sobre a mulher e benefícios sobre o homem. Ele vai dizer então, verso 3, ó, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Isso daí a gente já sabe. Naquelas sociedades é assim que existia, é assim que funcionava. Mas é uma bomba revolucionária que tinha a finalidade de ir dinamitando nessas relações de gênero, nessas relações de homem e mulher, uma espécie de lugar de desprivilégio da mulher em relação ao homem, porque ele vai dizer também, e também de igual modo, verso 4, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente em vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu,
No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo ou outro, e outro de outro. Solteiros e viúvas, digo que não seria bom que lhes seria bom que se permanecessem no estado que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejo. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da esposa. Aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente, e esta concordar em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concordar em viver com ela, que não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado ao convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos, e ele... Mas, se o crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido, ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher. A gente já vê aqui em Corinto já uma compreensão bastante diferente das outras compreensões que acontecem. De qualquer maneira, a gente vê também Paulo afirmando que o divórcio ele é uma exceção e não uma regra. Aqui, nesse caso, ele diz que o divórcio só pode acontecer, ou só deveria acontecer, se fosse por conta do não crente, da parte não crente que abandonasse a relação. E se acontecesse de uma outra forma, que essa pessoa agora divorciada não se casasse de novo. E se acontecesse dessa forma, por parte do não crente, diz aqui o texto, que a pessoa, diz aqui o texto, pode liberá-lo e não ficar sujeita à servidão. O texto está dizendo aqui. O problema de Corinto é que os crentes estavam repudiando os não crentes. E aí a gente tem um problema sério que acontece aqui dentro de Corinto. Corinto vive dentro desse ambiente aqui, né? E esse é um ambiente que acontece da licenciosidade de Corinto. Mantemos amantes para o nosso prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo, mas temos esposas a fim de produzir filhos legítimos e ter uma guardiã fidedigna de nossos lares, Demóstenes, quarto século antes de Cristo. E Paulo e a fé cristã entra nessa sociedade, dinamitando determinadas percepções e reafirmando o lugar do vínculo, reafirmando a importância do vínculo e da família que se compreende a partir desse momento. Deixa então eu só dizer ainda algumas questões para você. O que nós vemos um pouquinho nesses três casos sobre o divórcio? Moisés, Jesus e Paulo. Primeiro, a gente vê que casamento é o padrão de Deus. Então a vontade de Deus expressa no casamento. Mas a gente vê uma regulamentação pastoral, uma espécie de permissão que vai acontecer entre eles e para o povo por causa da dureza do coração, inclusive. A gente vê em Paulo a questão da carta de divórcio, a proteção da mulher nesse sentido. A gente vê em Jesus o caso da cláusula de exceção, as relações sexuais ilícitas somente. No caso de Moisés, a carta de divórcio visava a mulher poder casar-se de novo. No caso de Jesus, não há uma compreensão de casar-se de novo, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas. Alguns vão dizer, alguns mais rigorosos vão dizer, não, Jesus não permite casar de novo em hipótese nenhuma. Outros vão dizer, nesses casos é possível casar de novo. E no caso de Paulo, a gente vê a questão do divórcio somente como decisão do não crente. Então, se o não crente decidiu, a pessoa está livre. Em alguns mais rigorosos vão dizer, está livre
do casamento, mas não pode casar-se de novo. Outros vão dizer, está livre do casamento e pode casar-se de novo. Okay? Essas são as discussões e os debates que se seguem ainda até hoje sobre essas questões. Acima de tudo, em todos eles, o divórcio é visto como uma exceção e não como uma regra nesse sentido. O que a gente pode finalizar dessas duas questões, dois estudos que a gente colocou, desses textos que a gente conversou? Quais são as afirmações que a gente pode fazer e diante daquilo que a gente vive enquanto sociedade, enquanto igreja? Porque também seria tapar os nossos olhos para achar que as pessoas vão se separar e não vão casar de novo, porque é isso que a gente vê, infelizmente. E o que acontece? A Igreja Católica, inclusive, há bem pouco tempo, ela fez uma reunião chamada o Sínodo da Família para discutir essas questões. Há bem pouco tempo, há poucos anos atrás, inclusive, para a Igreja Católica, uma pessoa divorciada estava excluída da comunhão da igreja. Ela podia até frequentar, mas ela estava excluída, ela não tinha possibilidade de se tornar membro em momento algum, em momento nenhum. Nas igrejas protestantes, isso já acontece com uma certa normalidade já há bastante tempo. Já há bastante tempo. Ok? Então, é olhar com coragem os dilemas e os desafios que esse tempo nos coloca. Algumas afirmações para que a gente possa terminar. Então, padrão de Deus é a regulamentação pastoral, porque a gente viu aqui que existe um padrão de Deus que precisa ser reafirmado e afirmado em todos os momentos. Mas existe uma regulamentação pastoral que cria algumas cláusulas de exceção que tenta lidar com a situação diante da dureza dos corações. Então a gente precisa pensar de uma maneira importante, bíblica, cristã, essas questões. Então, primeira afirmação que eu trago aqui para a gente ir finalizando é a indissolubilidade dos laços conjugais, que precisa ser pregada e ensinada com ênfase. Noivos e namorados em preparação para o casamento devem conhecer bem o padrão perfeito de Deus. E se eles fazem parte de uma igreja, eles devem ser ensinados nesse sentido. Aí você vai falar o seguinte: Jonathan, mas como é que a gente lida com as pessoas que não são da igreja? Digamos assim, esse é o padrão de Deus e tem um que está fora na sociedade, ele não é da igreja, ele é ateu, o Estado vai fazer leis. Presta atenção, presta atenção. Essa é uma compreensão para aquele que escolheu a fé cristã para viver. Não é uma compreensão que a gente pode impor sobre o outro que vive sobre a sua fé ou sem fé nenhuma. Por exemplo, você como cristão ia gostar que uma pessoa de uma outra religião, de uma outra percepção, de uma outra determinação, ou uma pessoa que não tivesse nenhuma fé, fosse no Congresso e colocasse uma lei que beneficiasse aqueles que seguem a sua fé e viesse de encontro a você que não segue a fé? Não, você ia achar que isso é um desrespeito. Por isso, na relação da sociedade, o respeito, ele cuida por dar a todas as pessoas essa equidistância, de tal maneira que as suas vontades, que as suas percepções, que os seus entendimentos, eles precisam ser levados em consideração. Então, quando eu falo, as coisas que falo sobre a relação e sobre o casamento, eu falo para crentes e para cristãos. Eu não posso não somente eu posso afirmar, eu posso falar, mas eu não posso impor. Na verdade, impor a ninguém, né? Porque a fé cristã não existe imposição. Em Jesus não existe imposição. Existe graça.
mas eu não posso impor a quem não é da fé esse lugar. Por isso o Estado, quando legisla, ele precisa legislar para todos. Um Estado sério e um Estado que entende a fé cristã, ele é um Estado que não se organiza teocraticamente, ele é um Estado que se organiza democraticamente. Por isso ele precisa ser para todos. Levar em consideração o pensamento, o costume, a prática de todos, não somente do meu grupo. Ok? Então, voltando aqui, fechando o parênteses que a gente abriu, a primeira coisa, afirmar a indissolubilidade dos laços conjugais. Segunda coisa que a gente tem desses estudos é que o divórcio é, na ótica bíblica, uma tragédia. Nunca uma solução alegre e universal. É uma possibilidade restrita, permitida com tristeza, com uma exceção, e por isso deve fazer sempre o máximo de empenho para reconciliar e restaurar as famílias. Devemos ensinar mesmo quando houver adultério, que são necessárias paciência e oração pela restauração. É assim que a igreja age. É assim que a igreja precisa agir. Contudo, mas e quanto há tantos outros motivos não apresentados por Jesus e Paulo na relação conjugal? Porque Jesus fala de relações sexuais ilícitas. Paulo fala da decisão do não crente. Mas existem uma série de outros motivos que eles não olharam, que eles não falaram, que eles não disseram. Esses motivos são válidos? Esses motivos não são válidos? Como violência doméstica, física, moral, emocional, abuso, transtornos diversos de sexualidade. Olha que descabido e que duro e que difícil a gente vê e viu se perpetuando ao longo da caminhada da igreja. Uma pessoa participava de uma comunidade cristã e o marido não lhe traiu ou não lhe traía, mas em tudo lhe era violento, a ponto de pôr em risco a sua própria vida. Em diversas situações, quando essa mulher vinha buscar algum tipo de aconselhamento dentro da igreja, pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos seus irmãos, a primeira coisa que eles iam é na lei, na cláusula de exceção. Traiu? Não, não traiu. Então, irmã, a irmã não tem nenhum tipo de direito ou de liberdade de desfazer o seu casamento. Mas eu fui parar no hospital tantas vezes, mas eu fui cuspida, mas não está escrito lá que traiu. Olha a mentalidade. E da mesma maneira que eu expliquei a vocês que se você lê Deuteronômio sem interpretar o texto à luz de Cristo, você comete um equívoco de achar que um texto que pode proteger a mulher é um texto que a aprisionará. Porque aquele texto de Deuteronômio, no nosso contexto, 3.500 anos depois, é uma violência. Ele precisa ser interpretado para que a gente possa entender qual é o princípio dele. Qual é o desafio da leitura nossa da Bíblia? Jesus e Paulo estão lidando com situações que ocorrem no seu momento histórico. Uma segunda afirmação: a Bíblia é um livro histórico, isto é um livro inserido no solo histórico e cultural do seu momento de germinação. Por isso a gente vê retratado nas descrições do texto bíblico ainda uma sociedade patriarcal, uma sociedade escravocrata, escravagista. E mais ainda, olha que coisa interessante, Jesus ele não dá nenhuma palavra específica, e nem Paulo, contra a escravidão. Então Jesus era escravocrata? Jesus ele não faz um tratado para
romper os grilhões da escravidão que existia naquela sociedade. E nem a Bíblia. Ah, então Paulo, Jesus, eles não estavam de acordo com esse contexto. Não. Pelo contrário. O que você vê no texto bíblico? O texto bíblico ele é bonito nesse sentido. O texto bíblico ele afirma princípios que são verdadeiras dinamites, que à medida que eles vão descendo a compreensão das sociedades, eles vão destruindo concepções erradas e vão reafirmando a dignidade humana e as novas compreensões de vida nessa sociedade. Por isso o texto bíblico ele é um texto de vida. Ele é um texto de vida porque ele traz esses princípios. Então, você tem que ler o texto bíblico e interpretar o texto bíblico, levando em consideração quando foi escrito, para quem foi escrito, a sociedade que estava, e entender desses textos os princípios que são fundamentais para todas as sociedades, inclusive. Princípios de vida. E é claro que por conta da lente, da visão, da compreensão daquela sociedade, naquele contexto, não se percebia ainda com maturidade as graves violências daquele lugar onde a mulher estava, daquele lugar onde o escravo estava. Mas a gente já percebe na postura de Jesus um novo lugar da mulher. Na postura de Paulo e nos textos de Paulo, uma equiparação entre mulher e homem, uma equiparação entre o senhor e o escravo. Já há uma palavra da graça que vai pegando aquelas sociedades. E qual era a esperança? Que o texto bíblico pudesse, então, percorrer as histórias das sociedades e as sociedades olharem para o texto, extraírem seus princípios e refazerem o seu olhar sobre a vida. De tal maneira é que hoje nós podemos falar, como pastores que somos, cristãos que somos, olhando para o texto e aquilo que ele diz a respeito do casamento e do divórcio, que sim, violência contra a mulher é crime grave. Vivemos numa sociedade hoje que ficam saltando aos nossos olhos todos os dias. Um marido que mata a esposa depois de 20 anos, depois de 30 anos, depois de 10 anos, um namorado que se sente de posse da namorada, porque ela decidiu romper os grilhões de uma vida de tormentos do lado dessa criatura. Muitas dessas mulheres crentes e sérias buscaram ajuda, buscaram Deus, tentaram mudar, mas como diz Paulo aqui no capítulo 7, quem sabe se você salvará o seu marido? Quem sabe se você salvará a sua esposa? E às vezes para a sanidade dos próprios filhos, para de alguma forma dar aos filhos um pouco mais de qualidade de vida, porque terão sim as suas marcas emocionais para o resto da vida, elas decidem romper o vínculo e muitas delas não conseguem. Medida protetiva. Aí o texto bíblico vai ser usado contra elas nesse sentido? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o padrão de Deus é o casamento. Mas o texto está dizendo que o padrão de Deus é um homem que ama a mulher. O texto está dizendo que o padrão de Deus é o casamento, mas o texto também está dizendo que o padrão de Deus é um homem que dê a vida pela mulher. O texto está dizendo que o padrão de Deus é o casamento, mas o texto está dizendo que o padrão de Deus é um homem que não cuide somente da sua carne, mas de cuide da mulher e dê a vida por ela como Cristo deu a vida pela igreja. Então, toda vez que nós não vermos esse tipo de padrão acontecendo, dessa vontade de Deus, de maneira triste até, nós precisamos possibilitar a questão dessa pessoa sair dessa relação e caminhar e reconstruir a sua vida segundo a sua compreensão e segundo a vontade de Deus.
entendendo mais uma vez, como eu já disse, que a Bíblia é a Bíblia e a minha percepção é uma tentativa de interpretar o texto, mas o texto é muito maior do que eu. Para a gente terminar, então, antes do término, eu ainda afirmo, a igreja precisa, à luz das Escrituras e de seus princípios norteadores, enfrentar com coragem os desafios do seu momento histórico, e é assim que se vive com Bíblia e com Jesus. Por isso, nós devemos acolher aqueles que se divorciam e que recusam e que recasam, e entender que não é afirmar o pouco valor do casamento, ao contrário, é no acolhimento, no apoio pastoral e no ensino amoroso e insistente que se vai afirmando o valor do matrimônio e a ajuda necessária a que tais casais vivam a experiência de um matrimônio frutífero, com todas as bênçãos que Deus e sua palavra derramam sobre o casamento. Também, a igreja deve investir em ministérios que cuidem e ensinem a família, não somente cuidando dos casados, mas também os descasados, as famílias monoparentais, etc., promovendo palestras, encontros, cursos, aconselhamento e pastoreio. Tudo que se faz desde as mais tenras idades até o trabalho da terceira idade tem como objetivo o fortalecimento da família e seus vínculos. O que esta igreja faz nesse sentido? Nós temos e promovemos o Ministério de Famílias, palestras, encontros, estudos, aconselhamento, cursos de noivos, orientações às crianças, adolescentes e jovens, acolhimentos às pessoas em situação de rompimento de vínculos conjugais, pastoreio, pregações, esforços que precisam ser feitos sempre debaixo de oração. Que Deus sustente, que Deus abençoe, que Deus guarde. Guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde seus filhos. Oramos pela nossa pátria, pela nossa nação, por esse povo querido e tantos filhos dessa nação que precisam de pais, de mães. Tantas mulheres que precisam de esposos que possam amá-los como elas merecem ser amadas e respeitá-las como elas merecem ser respeitadas. E todos aqueles também que entenderam que viverão sozinhos e viverão bem no Senhor e devem ser respeitados nas suas opções. Pai do céu, nós te agradecemos, te louvamos e pedimos tão somente que a tua vontade venha a nós, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que os teus propósitos, a partir do seu amor, sejam derramados sobre as nossas vidas. Toma a igreja, toma o nosso país, aqueles que sofrem, guarda-nos em nome de Cristo. Amém e amém.